Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre radiciação, vou trazer algumas propriedades e alguns exemplos aplicando essas propriedades. Então o vídeo tá top, roda a vinheta e vem comigo! Então bora lá galera, basicamente é o seguinte, nós vamos representar uma raiz dessa forma aqui, ó. Só que esse número que está aqui é o que nós iremos chamar de raiz. Calma que eu vou explicar tudo certinho. Vamos dar nome aqui a esses caras? Esse cara que está aqui dentro é o que nós vamos chamar de radicando, beleza? Então, ó, esse vai ser ó, o radicando. Perfeito. O n que está ali, ó, bonitinho, de boas aqui, a gente vai chamar de índice. Vocês vão ouvir muito isso. Então, esse vai ser o índice. Enquanto esse camarada que está aqui, ó, ele é o que nós vamos chamar, ó, tá vendo? Essa raiz é o que a gente vai chamar de radical. Doido. Beleza. Agora, ó, basicamente, a gente vai ver que a radiciação é uma propriedade, é o inverso da potenciação, beleza? Então, ó, toda vez que nós estivermos falando de radiciação, nós estamos fazendo o inverso da potenciação. Como assim, John? Saca só. A raiz de um número vai ser um valor que, quando eu elevar a esse índice, dá exatamente o cara que está aqui dentro. Não, John, entendi nada. Então vem cá, que eu vou simplificar para você. Um exemplo. Aqui, ó, nós temos a raiz quadrada de 4. A gente sabe que isso vai dar 2. Por quê? Porque quando eu pegar o 2 e elevar a esse camarada aqui, ó, 2 elevado ao índice, que é 2, dá exatamente 4. Tranquilo? Olha aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Isso vai dar menos 2. Por quê? Porque quando eu pegar o menos 2 e elevar ao expoente que está ali, ó, o expoente 3... e isso vai dar exatamente menos 8, porque menos com menos é mais com menos é menos. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 8, beleza? Então, essa vai ser a ideia de raiz, da radiciação aqui. No caso, a raiz de um número vai ser um número que, quando eu elevar a esse índice, dá o valor que está aqui dentro, tá ok? Antes da gente falar sobre as propriedades, que vai ser algo bem importante para nós, saca só isso aqui, ó. Toda vez que nós tivermos uma raiz de algo, só que o expoente desse cara é igual ao valor do índice, a gente pode afirmar que isso vai ser exatamente igual a A. Não, John, calma aí. Como que você chegou nessa conclusão? Para ficar mais claro, pensa que é como se eu estivesse cortando o expoente daqui com o índice dessa raiz aqui. E aí, esse A ele vai sair para fora da raiz. John, mas eu posso fazer isso sempre? Não. Você vai fazer isso, você pode fazer isso todas as vezes que você tiver um A maior ou igual a 0. Beleza? Então, todas as vezes que você tiver um A que é maior ou igual a 0, você pode fazer isso sem peso na consciência. Então, ó, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada de 6 elevado a 2. Pera, John, faltou aqui o índice. Vamos já combinar aqui, ó. Nós não vamos colocar, quando o índice for 2, a gente não coloca o 2 aqui, tá? Isso aí é só como uma definiçãozinha, na verdade, eu esqueci a palavra, né? Mas tudo bem. Mas olha só. Toda vez que não tiver o 2, não tiver nada aqui no índice, é como se eu tivesse o 2. Tá vendo que o 6 é um número maior do que 0? Então, eu posso simplesmente simplificar esse 2 com esse 2. E aí, olha só. Isso vai ser igual a 6. Ah, que legal. Da hora, né? Isso faz com que a gente não precise de ficar fazendo as contas, ó. Como que eu poderia escrever isso aqui, ó? Eu poderia falar que isso ali, ó, seria a raiz quadrada de 36, né? Porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que daria 6. Tá vendo? Dá na mesma. Então, com isso, a gente já consegue cortar um caminho ali na hora da gente falar sobre as propriedades. Bom,
olha outra coisa muito importante. Quando nós tivermos aqui, ó, um índice par, 2, 4, 6, 8, 10, e por aí vai, toda vez que o índice for par, o valor que está aqui dentro, ele precisa de ser um número maior ou igual a 0. Então, por exemplo, se aqui for 6, eu preciso que o valor desse A aqui seja um número positivo, que seja maior ou igual a 0. Então, ó, por exemplo, se eu pego aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de menos 4? Eu preciso de um número que, quando eu elevar a 2, dá menos 4. Ah, aí tem gente que vem cá e fala assim, ah, não, aqui, ó, eu posso falar que isso é o quê? Isso é raiz de menos 2 elevado a 2. Aí vem cá e corta. Ah, John, então, ó, o valor da raiz de menos 4 é menos 2. Vai errar feliz. Por quê? Saca só, se eu pegar esse menos 2 e elevar ao índice, então vai ficar assim, ó, menos 2 elevado a 2, isso vai dar menos 4? Então, pera aí, ó, isso vai dar menos 4? Não, por quê? Menos 2 elevado a menos 2 é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos aqui vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá vendo que deu mais 4 e não menos 4? E é exatamente pelo fato disso aqui, ó. Claro, tem uma explicação matemática para isso, mas a ideia é bem simples. Quando o índice for par, eu preciso que esse cara aqui, ó, seja um número maior do que 0. E quando o índice for ímpar? Ah, não, agora quando o índice for ímpar, não tem problema algum. Esse A aqui, ó, ele pode ser qualquer A que esteja nos reais, tá? Por isso que quando aqui em cima eu calculei a raiz cúbica de menos 8, não teve problema algum em relação ao valor que está aqui dentro, tá vendo? Ó, que deu menos 2 sem problema algum em relação a esse cara que está aqui, tranquilo? Então, ó, sabendo disso, a gente já consegue falar sobre algumas propriedades. Bora lá falar sobre as propriedades. Antes da gente falar sobre as propriedades da radiciação, uma coisa que vai ser muito importante para nós é falar sobre os expoentes quando for valores racionais, tá? Então, ó, saca só, toda vez que eu tiver um expoente racional, ou seja, em forma de fração, isso vai ser uma raiz. Aí, ó, esse A, ele fica aqui dentro, esse M que está aqui em cima, ele vem aqui para dentro, enquanto esse N que está aqui embaixo vem aqui, ó, para o lugar do índice. Nó, John, como que eu vou lembrar disso? Bem simples. Imagine só que nós temos, deixa eu pegar aqui, ó, um solzinho, ó. Ó, que solzinho desbotado. Tô nem aí, hein? Deixa o sol. Olha lá, tem um solzinho. Aí esse M aqui, ó, tá lá na labuta, tá triste, ensolarado ali, não tá aguentando mais, todo queimado. Só que o mundo, ele não dá a volta, ele capota, né? Então, ó, o que tá no sol, ele veio pra onde? Ele veio pra sombra aqui, ó. Oh, gente. Ó que gracinha, tá na sombra. E aí, o que tava lá na sombra de boa? Não, vamos trocar. O que tá na sombra vem pro sol, tá? Então, ó, o que tá no sol vem pra sombra, o que tá na sombra vem pro sol. Então, vamos supor que se eu escrevo aqui, ó, 5 elevado a 3 sobre 2. Se eu for transformar para raiz, ó, coloca raiz, aqui a gente coloca o 5, esse cara que está aqui em cima vem para dentro, e esse cara que está aqui embaixo vem para fora. Não vou colocar nada porque quando não tem nada é como se tivesse o 2, beleza? Mas aí ele aparece aqui, não vou colocar assim porque agora eu quero. Ou se eu tiver esse aqui, ó, raiz quadrada de... não, raiz cúbica de 8 elevado a 4. Isso vai ser o quê? Eu não quero resolver isso aqui, não. Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero mostrar para vocês que se eu tô daqui para cá, funciona. E se eu tô daqui para cá, também funciona. Então, isso vai ser o quê, ó? 8 elevado a 4 sobre 3. Repara que o que está aqui dentro, ele vem aqui para cima. E o que está aqui fora, ele vem aqui para baixo. Tá bom? Então, ó, tanto vale a ida quanto a volta. Tranquilo? Então, bora lá falar sobre agora as propriedades da radiciação. A primeira propriedade que nós vamos ter é essa aqui, ó.
a raiz enésima de A vezes B. Isso a gente vai escrever como a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, tá? Então, ó, essa vai ser a nossa primeira propriedade. Qual que é a aplicação dela? Saca só esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 20. Quando você quiser saber a raiz, ó, a primeira coisa que você vem aqui, ó, fatora esse valor. Então, ó, o 20 eu consigo por 2, que deu 10, por 2, que deu 5, por 5, que deu 1. Como eu estou querendo saber a raiz quadrada, porque aqui, ó, não aparece nada, é o 2, eu vou agrupar esses caras, ó, de 2 em 2. Então, isso aqui, ó, agrupando vai ficar 2 elevado a 2. Ah, John, mas e o 5? Não, o 5 não deu para agrupar, então deixa ele ali. Isso, eu vou escrever aqui na frente, ó, a gente pode escrever, então, ó, esse raiz de 20 da seguinte forma, ó. O raiz de 20 vai ser a mesma coisa de escrever como... Faltou o 5 aqui, né? Aqui, ó, o 5 vai ficar 5, normal. Então, o raiz de 20 vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5, tá? Então, ó, eu posso escrever como a multiplicação desses caras aqui. Aí, ó, aplicando essa propriedade, a gente vai ter o seguinte, isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 5. Aí, lembra do que eu falei? Olha, o 2 aqui é um número positivo, eu posso simplesmente pegar esse 2, ó, cortar aqui, ó. Então, ele vai sair da raiz, tá? Então, ele sai da raiz. Isso vai ser, ó, 2 vezes a raiz de 5. Pronto, esse é o valor da nossa raiz. Tranquilo? Bom, olha esse exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 1080. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui, ó, fatorar o 1080. Então, ó, 1080. Então, basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte. Por 2 aqui, ó, isso vai ser quanto? Ó, por 2, isso vai ser 540. Por 2 aqui, isso vai ser 270. Beleza? Por 2 aqui, isso vai ser 135. Agora não dá mais por 2, porque não é um número par. Então, a gente vai tentar agora, ó, por 3. Então, vamos ver se esse número divide por 3. Somos algarismos. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, esse número é divisível por 3, já que a soma deu um múltiplo de 3. Então, ó, isso aqui dá por 3. Então, isso aqui vai ficar quanto? Ó, por 3 vai dar 45. Beleza? Dá por 3? Dá. Por 3, isso dá 15. Dá por 3? Dá. Isso dá 5. Agora, isso aqui só dá por 5. O que nós vamos fazer? Como é raiz cúbica, galera, você vai agrupar de 3 em 3. Ó. Esse aqui, esse e esse aqui. Ah, o 5 não teve. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Quando a gente colocar na raiz, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Raiz cúbica de 1080 vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. Usando a propriedade aqui de cima, olha só o que nós vamos ter. Eita, aí. Usando a propriedade de cima, a gente vai ter isso aqui, ó, que isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 5. Esses caras aqui, ó, pode sair da raiz, ó, esse 3 simplifica com esse 3 simplifica com esse, vai sair da raiz o quê? 2 vezes 3, que é 6. Então, o resultado vai ficar 6. Aí, aqui dá para sair da raiz? Não, então continua. Pronto. Acabou, simplificou. Beleza? Então, galera, basicamente, vai ser essa forma de usar essa propriedade, da gente separá-las, tranquilo? Vamos para a próxima propriedade. Saca só, nessa propriedade, a gente pode falar que quando nós tivermos esse camarada aqui, a gente pode escrevê-lo dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Isso é A elevado
m e aqui vou ter o n. Só que aí, se eu multiplicar esse n aqui por um valor p, eu preciso de multiplicar esse cara aqui, ó, por um valor p. Não, John, mas quando que eu vou usar isso? Quando você pegar um exercício típico desse aqui, ó. Qual é o maior? Raiz cúbica de 3 ou raiz quarta de 4? Dessa forma, gente, não dá pra gente fazer assim, ó, olhando. A não ser que a gente tenha uma calculadora para fazer isso. Mas na hora da prova nós não vamos ter. Como que a gente vai resolver isso? Eu preciso de deixar os índices iguais. Eu vou tirar o MMC dos índices, tá? Ó, qual que é o MMC de 4 e 3? A gente vai ver que é 12, né? Que aqui vai dar 1 por 4, aqui por 3, aqui vai dar 3. Então, a gente vai ver que o MMC é 12. Tá, e como que a gente vai usar esse 12 aqui, ó? A gente vai colocar uma outra raiz aqui, e aí aqui vai ficar o 12. Aqui dentro continua sendo 3. Presta muita atenção. Para esse 3 virar 12, eu multipliquei esse 3 por quanto? Eu multipliquei esse 3 por 4. E aí, se eu multiplico aqui, ó, eu tenho que multiplicar dentro. Então, aqui é como se tivesse 1, já que não aparece nada. Então, aqui tem que ser 4. E esse cara aqui, a mesma coisa, ó. Para eu chegar ali, para eu chegar no 12 aqui, eu tive que multiplicar aqui por quanto? Aqui faltou multiplicar por 4, né? Aqui eu tive que multiplicar por 3. Então, para eu chegar no 12, eu multipliquei aqui por 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3. Então, isso aqui vai ficar raiz com índice 12 de 4 elevado a 3. Bom, agora, ó, quem vai ser o maior? A gente faz, ó. Isso aqui vai ser raiz com índice 12. 3 elevado a 4 vai dar 81. Aí aqui vai ficar o quê? 4 elevado a 3 dá 64. O maior valor vai ser aquele que tem aqui dentro, ó. Você vai comparar. 81 não é maior que 64? Então, essa raiz aqui, vamos colocar de uma cor mais fashion. Essa raiz aqui é maior do que essa raiz aqui. Tranquilo? Então, vai ser nesses momentos que a gente vai usar essa propriedade, beleza? Bora lá para a terceira propriedade da radiciação. Olha só, quando eu tiver a raiz enésima de uma fração, eu posso separá-la dessa forma, ó, raiz de enésima de A sobre a raiz enésima de B. Quando que você vai usar isso nos exemplos? Imagine que eu peço para você simplificar esse cara aqui. Nossa, que coisa horrorosa. Calma. Se eu posso fazer daqui para cá, como é uma igualdade, gente, eu posso fazer o caminho inverso. Então, ó, repara que aqui eu tenho raiz cúbica e aqui eu tenho raiz cúbica. Aqui eu tenho raiz quarta e aqui eu tenho raiz quarta. Então, eu vou escrever esse número da seguinte forma. Isso vai ser a raiz cúbica de 243 dividido por 9. Tá? Tá ali, ó. Menos a raiz cúbica... Não, raiz cúbica não. Raiz quarta de 64 dividido por 4. Beleza. Agora, saca só. Esse cara que está aqui, ó, 243 dividido por 9 vai dar 27. Então, isso ali vai ficar raiz cúbica de 27 menos a raiz quarta. 64 dividido por 4 dá 16. Então, vai ficar raiz quarta de 16. Beleza, ó. Qual que é a raiz cúbica de 27? Esse 27, eu posso escrever ele como 3 elevado a 3. Menos esse 16, eu posso escrevê-lo como 2 elevado a 4. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, simplificar, ó. Então, ó, vai ficar 3 menos esse 4 aqui, ó, menos 2. Então, 3 menos 2 é 1. Pronto. Essa vai ser a simplificação. Olha só, essa coisa linda aqui deu 1. Então, nesses momentos ali, a gente precisa de conhecer as propriedades para a gente poder brincar com elas ali. Bora para a nossa quarta propriedade de radiciação. Essa propriedade, gente, vai ser muito simples. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Quando nós tivermos uma raiz aqui dentro elevada a um expoente, basicamente o que nós vamos ter
é a raiz enésima de A elevado, olha para onde esse expoente vai ir? Aqui para dentro, tá? Então, é o que nós vamos ter. Agora, ó, olha a aplicação dela. Se eu tiver aqui, ó, esse raiz quarta de 9 e isso tudo elevado a 2, isso eu posso escrever como a raiz quarta de 9 elevado a 2. Muita atenção, que olha o que eu posso fazer. Aqui é 4, aqui é 2. Ambos são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir esse 4 por 2, que aí vai dar 2, e esse 2 por 2, que vai dar 1. Então, eu posso reescrever esse camarada aqui como a raiz... Aí, aqui ficou 2, né? De 9 elevado a 1. Raiz quadrada de 9 elevado a 1. Isso a gente sabe, né? Raiz quadrada de 9 elevado a 1 é 3. Oh, que doido. Então, ó, é uma forma aí da gente brincar com essa propriedade, beleza? E bora para a última propriedade da radiciação, que é a seguinte. Vem comigo. Imagine que nós temos isso aqui. Eu vou reescrever isso aqui, ó, como a raiz, aqui vai ter o A, e aí, galera, basta eu multiplicar n vezes m, tá? Então, ó, essa vai ser a propriedade. Nossa, e onde que a gente vai aplicar? Tem diversas aplicações, tá? Por exemplo, ó, eu quero deixar isso aqui na forma mais simples. Gente, esses são exemplos típicos que vão aparecer em algum momento aí que vocês estiverem fazendo esses exercícios, tá? Então, uma coisa que eu quero chamar atenção é no seguinte. Galera, quando eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 9, por exemplo, não, vezes 4. Repara o seguinte, ó, esse 3 aqui, ó, tem o mesmo, o expoente desse 2 é o mesmo desse cara aqui, do índice, então, ó, eu posso simplificar esse cara, e o 2 ele vai sair fora da raiz, e vai sobrar o quê? Lá dentro vai sobrar só a raiz cúbica de 4, tá? Só que eu quero chamar atenção é para o seguinte, se eu faço tirando esse 2, eu posso voltar com ele aqui para dentro. Eu posso escrever da seguinte forma, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 4. John, por que você está falando isso? Porque, ó, saca só esse exemplo. Eu vou ter a raiz quadrada. Aí, ó, esse 2 ele tá fora da raiz. Eu vou colocar ele dentro da raiz. Isso vai ser o quê? A raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 9. Tá lá, ó. E vou fazer a mesma coisa embaixo, ó. O 3 ele tá fora da raiz. Então, coloque ele para dentro. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 4. Tranquilo? Ó, tá vendo? Eu só voltei com ele para dentro da raiz. Ele estava aqui fora, eu voltei com ele. Agora, ó, isso aqui a gente pode escrever como? Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Isso vai ser a raiz quadrada. Esses caras aqui eu vou escrever dentro de uma mesma raiz, ó. Lembra que a gente pode fazer isso nas propriedades anteriores? Isso vai ficar, então, ó, 2 elevado a 3 vezes 9, dividido por 3 elevado a 3 vezes 4. Olha aí. Ah, que doido. Então, ó, isso aqui é o quê? É raiz. Vamos colocar de novo aqui, ó. 2 elevado a 3 é 8 vezes 9 sobre 3 elevado a 3 é 27 vezes 4. Poderia ter simplificado direto, mas eu quero fazer o passo a passo aqui só para vocês verem aqui, ó. Antes de fazer essa conta, gente, ó, esse 8 eu posso dividir por 4 e aqui dividir por 4. Vai sobrar só 2 aqui, né? Porque 8 dividido por 4 é 2. Esse 9 aqui eu posso dividir por 9, vai sobrar 1. E esse 27 eu posso dividir por 9, que vai sobrar 3. Tranquilo? Beleza. Então, isso vai ser o quê, ó? Isso vai ser a raiz quadrada de... Não precisa colocar esse 2, não. 2 sobre... Não, a raiz quadrada da raiz cúbica de 2 sobre 3. Tranquilo? Então, deixa eu ver só se está certinho as contas. Beleza, certinho. Agora, ó, para a gente deixar isso na forma mais simples, aqui é um 2, aqui é um 3. Então, isso eu posso escrever como, ó, isso vai ser igual
2 vezes 3 é 6. Então isso aqui vai ficar a raiz sexta de 2/3. Pronto. Aí, ó. Bem simples. E algumas vezes vão ser necessárias para quando nós quisermos simplificar alguma expressão. Tranquilo? Galera, então se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscrever nesse botãozinho aí que tá embaixo, que isso dá uma força absurda. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o futuro!